Audiolivro Os Ungidos, Profetas e Reis na linguagem de hoje. Capítulo 8. Apostasia nacional leva à ruína nacional. Desde a morte de Jeroboão até o dia em que Elias confrontou Acabe, a vida espiritual do povo de Israel decaiu cada vez mais. A maioria das pessoas rapidamente se esqueceu do dever de servir ao Deus vivo e começou a adorar ídolos. Nadab, filho de Jeroboão, ocupou o trono de Israel apenas por alguns meses e foi assassinado com todos os seus familiares da linhagem real. De acordo com a palavra do Senhor, anunciada por seu servo, o silonita Aías. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer. 1 Reis 15, versículos 29 e 30. O culto idólatra que Jeroboão introduziu no reino atraiu os juízos do céu e, mesmo assim, os reis que se seguiram, Baasa, Elá, Zinri e Onri, continuaram a praticar as mesmas perversidades fatais. O bom governo do rei Asa. Durante a maior parte desse período, Asa reinou em Judá. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos. O reino esteve em paz durante o seu governo. Segundo Crônicas 14, versículos 2 a 5. A fé manifesta por Asa foi duramente provada quando o etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Versículo 9. E invadiu o reino. Nessa crise, Asa não colocou sua confiança nas cidades fortificadas em Judá, que ele tinha construído, com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas, nem nos valentes homens de combate de seu reino. Versículos 6 a 8. O rei colocou sua confiança em Jeová. Ele buscou a ajuda de Deus para entrar com seu exército no campo de batalha. Vitória obtida pela confiança em Deus. Os exércitos inimigos estavam agora frente a frente. Esse foi um momento de grande provação para os que serviam ao Senhor. Tinham eles confessado cada pecado? Tinham os homens de Judá confiança total no poder de Deus para os proteger? De todo ponto de vista humano, o imenso exército do Egito exterminaria tudo que estivesse à sua frente. No período de paz, porém, Asa não buscou os divertimentos e prazeres, mas aproveitou para se preparar para enfrentar qualquer emergência. Preparou seu exército para o conflito e se esforçou para levar o povo a fazer as pazes com Deus. Então, em meio à crise, sua fé não vacilou. Por ter buscado a Deus nos dias de prosperidade, no dia da adversidade, o rei podia descansar nele. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos. Ele suplicou: ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Versículo 11. Deus recompensou a fé do rei Asa de maneira impressionante. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, foram destruídos perante o Senhor e suas forças. Versículos 12 a 13. Enquanto o exército vitorioso voltava para Jerusalém, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: o Senhor está com vocês, quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Segundo Crônicas 15, versículos 1, 2 e 7. Muito animado,
Asa não perdeu tempo em liderar uma segunda reforma. Ele retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Versículos 8, 12 e 15. Alguns erros mancharam o longo registro de fiel serviço de Asa. Certa vez, o rei de Israel invadiu Judá e ocupou Ramá, uma cidade a apenas uns 8 quilômetros de Jerusalém. Asa fez uma aliança com Ben-Hadad, rei da Síria, para tentar se livrar da invasão. Hanani, o profeta, reprovou severamente o rei por não confiar unicamente em Deus. Ele apareceu perante Asa com a mensagem: por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Segundo Crônicas 16, versículos 8 e 9. Em vez de se humilhar perante Deus, Asa irritou-se contra o vidente. Por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, oprimiu brutalmente alguns do povo. Versículo 10. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Versículo 12. O rei morreu depois de reinar por 41 anos e foi sucedido por seu filho Josafá. O perverso reinado de Acabe. 2 anos antes da morte de Asa, Acabe começou a reinar em Israel. Desde o início, seu reinado foi marcado por uma apostasia estranha e terrível. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele, achando que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. 1 Reis 16, versículos 33 e 31. Ele ousadamente levou o povo às práticas mais imorais do paganismo, casando-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e sumo sacerdote de Baal. Acabe passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal. Versículo 31 e 32. Sob a liderança de Jezabel, Acabe construiu altares pagãos em muitos lugares altos, até que quase todo o Israel começou a adorar Baal. Nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. 1 Reis 21, versículo 25. O casamento de Acabe com uma mulher idólatra resultou em desastre tanto para ele como para a nação. Seu coração egoísta foi incapaz de apreciar as bênçãos de Deus a Israel e de reconhecer seus próprios deveres como guardião e líder do povo escolhido. Sob o reinado de Acabe, Israel se afastou para bem longe do Deus vivo. A terrível sombra da apostasia cobriu o território inteiro. Imagens de Baal e Astarote estavam por toda parte. Os templos idólatras se multiplicaram. A fumaça dos sacrifícios oferecidos aos deuses falsos poluíam o ar. Montes e vales ecoavam as súplicas de sacerdotes pagãos bêbados que ofereciam sacrifícios ao sol, à lua e às estrelas. Eles ensinaram o povo que esses ídolos eram divindades, que por seu poder místico controlavam os elementos da terra, fogo e água, os riachos a correr, as fontes de águas vivas, o suave orvalho, as chuvas que faziam os campos produzirem em abundância. Tudo isso era considerado bênçãos vindas de Baal e Astarote, em vez de bênçãos concedidas pelo doador de tudo que é bom e perfeito. O povo se esqueceu
de que o Deus vivo controlava o sol, as nuvens do céu e todos os poderes da natureza. Por meio de mensageiros fiéis, o Senhor enviou vez após outra advertências ao rei apóstata e ao povo, mas todas elas foram ignoradas. Deslumbrados com a exibição encantadora e os ritos fascinantes da adoração de ídolos, o povo se entregou aos prazeres intoxicantes e degradantes de um culto sensual. A luz que tão bondosamente receberam de Deus se transformou em trevas. Nunca antes o povo escolhido de Deus tinha caído tão baixo na apostasia. Havia 450 profetas de Baal, além de 400 profetas de Azerá. 1 Reis 18, versículo 19. Nada menos que o poder de Deus, capaz de operar milagres, poderia preservar a nação da destruição total. Israel se separou de Jeová por iniciativa própria. No entanto, o Senhor, em sua compaixão, ainda estava disposto a sair em busca dos que tinham sido levados ao pecado, e estava prestes a lhes enviar um de seus mais poderosos profetas. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Convido você a também me seguir no Instagram, @PRNewtonLima, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.